Oi meninos do 7º ano, espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar nosso estudo de história. Estamos falando sobre reinos, impérios, sociedades desenvolvidas ali na África durante a Idade Média, né? Alguns reinos específicos. Hoje a gente vai falar sobre o Império de Mali. Vocês já copiaram o roteiro explicativo no caderno de vocês, então acompanhem por lá. Se necessário, façam anotações, né? E vamos lá. O que eu quero que vocês saibam sobre o Império de Mali? A primeira coisa é que foi um império gigantesco, é inclusive um dos impérios mais conhecidos, mais estudados. Ele vai ser o maior império da África dentro da Idade Média, tá? O começo dele vai ser bem no declínio da Idade Média, no ano de mais ou menos 1235, e ele vai se estender até a Idade Moderna, em 1670, tá? Então ele começa na Idade Média, mas ele termina durante a Idade Moderna. Ele vai se localizar ali entre dois rios, o rio Níger e o rio Senegal. Vai pegar um pouco do sul do deserto do Saara. Ele vai ser um império que se localiza abaixo, né, subsaariano, que a gente chama, abaixo do Império do Saara, mas pega um pouco dele sim, tá? A gente chama de África Negra, né, abaixo do deserto do Saara. E ele vai ser um pouco diferente do Reino de Gana. Tem a mesma localização, porém ele é maior. O que acontece? O reino de Gana vai entrar em declínio por conta da invasão do Império de Mali ali. Então, eles vão conquistar o reino de Gana e vão tornar aquilo o Império de Mali. O Império de Mali é maior em sua extensão, tá? Vai ter a mesma localização, porém ele vai ser maior pelo fato de ser um império, né? Tá querendo sempre conquistar outros lugares, outros territórios. O nome da capital é Niani, importante que vocês saibam sobre isso. E Niani, ela vai se localizar ao sul do Império de Mali. Para que isso? Basicamente é uma tática militar. Uma tática porque se ele fica ali no sul, fica mais distante, os invasores que vierem do norte vão ter mais dificuldade para conseguir invadir a capital. Não vão invadir de primeira, ok? Tem um cara que é de extrema importância quando a gente fala do Império do Mali. Na verdade, a gente vai falar de dois personagens importantes aqui. O primeiro é Sundiata Keita. Quem é esse cara? Ele vai ser o cara que vai formar o Império de Mali. Ele vai, em 1235, que a gente viu ali que é o começo, mais ou menos o começo do Império de Mali, é ele que vai fazer essa transformação. Ele vai pegar a região e vai começar a transformar num grande império. Ele vai fazer a dominação de outras etnias e vai propor, né, vai ter uma proposta de uma base militar muito forte, até porque o império precisa muito desse militarismo para conseguir conquistar outros territórios, ok? Só que ele não é o cara mais famoso quando a gente fala de Império do Mali. Quem vai ser o mais famoso vai ser Mansa Musa. Quem é Mansa Musa? Ele é o neto de Keita, tá? Ele vai receber o império ali já muito bem consolidado, construído. E por que ele se torna o rei mais famoso, professora? Basicamente por conta do comércio. Ele vai ter um contato maior com o norte da África e com o Oriente Médio. Então ele vai fazer um comércio extenso ali com essas localidades, tá? E vai fazer também a conversão do Império de Mali ao islamismo. Ou seja, o Império de Mali vai passar a ser Islã. E aí, o que eu quero que vocês entendam é o que? Pelo fato de ter uma extensão territorial grande, é complicado ficar observando se as pessoas, se as etnias, se as culturas estão realmente aderindo ao islamismo, né? Então, por conta dessa extensão territorial, algumas tradições culturais, religiosas vão ser mantidas, justamente porque eles não vão conseguir fazer esse controle, né? Então, algumas tradições culturais dentro do Império de Mali vão permanecer acontecendo, tá? A gente tem a história de uma grande peregrinação que vai acontecer ali no ano de 1324. Musa vai sair
ali do Império de Mali e vai até a cidade de Meca, que para quem não conhece, não sabe, é uma cidade sagrada para os islâmicos, tá? E aí ele vai chegar lá, na verdade ele vai sair do Império de Mali com mais ou menos 15 mil homens, 100 camelos e vai para lá com muito ouro, com muita mercadoria produzida ali no Império de Mali, para realizar trocas com a cidade de Meca, né? Trocas comerciais, vamos dizer assim. Ele vai com muito ouro e ele vai trocar lá por outros produtos e vai trocar por intelectuais. Como assim, professora? Intelectuais? Ele vai pegar esses intelectuais e vai levar lá pro Império de Mali, desculpa. Para quê? Justamente para propagar essa fé islâmica. Ele tá levando os intelectuais para que eles consigam repassar a fé islâmica pro pessoal que vive ali dentro do Império de Mali. E aí, o que vai acontecer? A gente tem que perceber também que dentro do Império de Mali vai ter uma arquitetura islâmica no Império, porque com esses intelectuais indo para lá, isso vai acontecer naturalmente. Então vão ter mesquitas construídas, prédios pagãos que antes eram pagãos passam a ser prédios islãs. A gente vai ter a construção ali da Universidade de Sankoré, que é muito importante quando a gente fala do Império de Mali, na cidade de Tombouctou, tá? Na cidade de Tombouctou, a gente vai ter a Universidade de Sankoré, que vai ter uma grande produção de conhecimento, vai ser um grande centro cultural, que pessoas, inclusive de fora do Império de Mali, vão participar. Ou seja, a gente tem que perceber que dentro do Império de Mali, a gente vai ter uma fase intelectual bastante densa, né? Vai ter uma fase intelectual acontecendo ali dentro do Império de Mali. Outra consideração que a gente tem que fazer é sobre a economia. Como funcionava a economia do Império de Mali? Basicamente, eles vão fazer a extração de sal, né? Que é debaixo das areias do deserto ali, eles vão conseguir extrair esse sal. Ouro e cobre, eles vão ter o domínio, né? Eles vão fazer cunhagem de moeda, vão fazer adornos e eles herdaram isso, inclusive, do reino de Gana, né? A agricultura com milho, com arroz, cereais, camelos e cavalos, eles domesticavam esses animais e eles eram muito importantes por conta do transporte, né? Já que eles estavam fazendo essa comercialização com o norte e inclusive com o Oriente Médio, eles precisavam desses animais. Existia também a comercialização de escravos, porque observem, eles capturavam escravos em guerra e faziam a comercialização, e também tinham o noz de cola. Noz de cola era muito importante dentro do Império de Mali, né? Eles bebiam muito chá. Então, esse fruto, eles pegavam esse fruto e produziam chá, que é um chá, inclusive, né, muito rico em cafeína. Ok, falamos sobre economia, agora vamos entender um pouco do declínio. Por que chegou ao fim o Império de Mali? Que vai ser mais ou menos de 1670, que já é na Idade Moderna. Então, vamos lá. Vão haver rebeliões. Algumas cidades vão se rebelar contra o governo central. Nenhum daqueles dois imperadores que eu falei para vocês já existiam. Então, eles estavam com falta de um líder, né? Um líder forte, um imperador forte, que não existia naquela época. Então, vão acontecer essas rebeliões contra o governo central. O que a gente tem também como característica desse momento é a escassez do ouro, porque lembram, no reino de Gana já estava complicado, no Império de Mali vai se tornar mais complicado ainda. E aí vão acontecer guerras internas, né? Essas cidades vão se rebelar e vão acontecer guerras internas. Então é basicamente por conta dessas guerras que o Império de Mali vai acabar. Só que tem uma última observação que eu gostaria de falar para vocês. O declínio do Império ele vai acontecer ali em 1670, como eu disse para vocês, a gente já vai ter a Idade Moderna acontecendo. Então, a gente vai ter a criação do quê? Dos estados nacionais, os países, os primeiros países vão estar ali surgindo, Portugal, por exemplo. E Portugal já vai estar no Novo Mundo, né? Já vai ter descoberto o Brasil, já vai estar em 1670, o finalzinho, né? E aí algumas pessoas questionam
se não foi pelo fato de Portugal ter ido para o oeste lá da África buscar escravos. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: isso vai influenciar, sim, no fim do Império de Mali, mas não é a razão central do declínio do Império. Portugal vai estar lá no oeste procurando escravos para trazer para o Brasil, e aí o Império de Mali não vai ter para onde crescer. A verdade é essa, eles não vão ter para onde crescer por conta de Portugal ali dentro da África buscando esses escravos, e aí, consequentemente, é uma dessas características do porquê aconteceu o declínio dentro do Império. Meninos, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar aqui no blog que eu respondo. Tchauzinho!